como Deus tem falado com nós sobre posicionamento, sobre mentalidade, sobre atitudes, decisões. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo que, cara, a gente precisa falar sobre essas coisas, sabe? Vem um impulso dentro de mim, tipo assim, Vicêncio, fala sobre isso, Vicêncio, fala sobre isso, fala sobre isso. E eu percebo que eu tive muita dificuldade de entender aquilo que eu tinha que falar. Então eu, durante um bom tempo, fui atrás de estudos sobre temas, sobre livros que falavam sobre posicionamento, sobre atitude, sobre o que nós devemos fazer, sobre aptidão, dons, talentos e como nós fazemos para desenvolver tudo isso. E eu pensei assim, legal, bacana, né? Essas coisas estão em nós, Deus nos deu elas, Deus deu os talentos, Deus deu os dons, Deus deu os ministérios para nós. Mas quando eu olho para os apóstolos, eu vejo que eles se desenvolveram, cresceram, amadureceram. Quando eu olho para Pedro, no início do ministério, era um pescador cheirando a peixe. E ele termina o ministério em Atos, né, nos conta que ele acaba, final de Atos, estava um líder da igreja. Paciente, amoroso, misericordioso, onde ele identificava quando Jesus falava com ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia para onde que tinha que ir. Ele tinha os problemas dele, tinha as questões dele, tinha as diferenças dele com Paulo, mas estava tudo ok, porque Deus não criou ninguém igual. Nós carregamos ministérios diferentes e ele sabia que o ministério dele era diferente do ministério de Paulo, que era diferente do ministério de João. Cada um deles tinha um chamado. João não permaneceu em Jerusalém. Pedro permaneceu em Jerusalém, morreu em Roma. Paulo não foi chamado para permanecer em um local, Paulo foi chamado para andar o mundo inteiro. E eu vejo que está tudo ok. E isso foi uma grande tentação para mim. A busca pelo desenvolvimento pessoal, a busca por me compreender, a busca por saber o que Deus quer fazer na minha vida, como que Deus quer fazer. E nisso eu percebo que esse meu ímpeto me afastou de Deus, eu achando que eu estava me aproximando de Deus, eu pensando assim, meu Deus, Deus quer que eu me desenvolva, né? Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu amadureça, Deus quer que eu trate melhor a minha família, Deus quer que eu prospere mais, então o que eu vou fazer? Vou fazer coisas que me façam ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, e eu fui em busca disso. E realmente eu estava crescendo em conhecimento, ao mesmo tempo que eu me afastava de Deus. Eu crescia em conhecimento, mas hoje eu olho para trás e o meu posicionamento como cristão não estava melhorando em absolutamente nada, estava decrescendo, estava piorando, porque eu estava me afastando de Deus. E tudo aquilo que eu estava absorvendo estava me dando uma estratégia em como eu poderia crescer. Então, eu estava tentando crescer através dos meus próprios meios. Eu estava tentando crescer através daquilo que eu estava aprendendo. Jesus não estava me fazendo crescer. Eu não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não estava ouvindo a voz de Deus na minha cabeça. Eu estava procurando aquilo que eu achava que era bom para mim. E isso, a Bíblia mostra que quando nós ouvimos a nós mesmos, e nós não ouvimos a voz dele, nós naturalmente nos afastamos dele, porque Deus é um Deus de intimidade, comunhão. Deus é um Pai presente, mas é um Pai que não divide a glória dele, é um Pai que não divide a honra dele, e é um Pai onde ele faz todas as coisas, e não há espaço para aquilo que eu possa fazer. Ou seja, todo crescimento, quando eu olho à luz da Bíblia, das pessoas, reis, profetas, discípulos, apóstolos, todo crescimento e desenvolvimento foi unicamente capaz de acontecer porque Deus quis, porque Deus abençoou, porque Deus deu a direção. Paulo é o maior apóstolo, porque ele foi um bom estudioso aos pés de Gamaliel? Não, porque ele deixou o Espírito guiar ele em todo o processo. Ele ficou cego, a perspectiva sobre a vida dele caiu por terra, e esse foi o momento onde ele entendeu que não era pelo muito saber, não era pelo muito entender, não era pela posição dele na sociedade, não era por ele ser um fariseu exemplar, não, mas era o quanto que Deus queria que ele fosse, que faria a diferença na vida dele. Então ele, talvez pela primeira vez, ele não faz nada.
Ele fica 3 dias parado, sem comer e sem beber. Ele poderia ter morrido, porque se a gente ficar 2 dias sem água, nosso corpo já começa a parar, o estômago já não funciona direito, o pulmão já não funciona direito, o cérebro já não funciona direito. Em casos graves, até em 4 dias sem água você pode morrer, dependendo do organismo, como que a pessoa é, dependendo da vida, se é sedentário ou não. E Paulo, 3 dias sem comer e sem beber, diz que ele só parou com o jejum dele quando Demas chegou lá e orou por ele. Aí ele parou. Paulo estava disposto a fazer mais do que 3 dias de jejum, de água e de comida. Paulo estava disposto a comer e a beber unicamente quando Deus dissesse para ele. Fosse claro o suficiente para ele entender o que ele teria que fazer, para onde que ele teria que ir. Paulo, ele arriscou tudo naquela decisão dele. E eu olho para mim e vejo que eu não estava arriscando. Eu estava buscando fazer alguma coisa. Quanto mais eu via que dava errado, mais eu tentava fazer. Até que Deus, ele diz assim: Vicente, só para tudo, chega de brincar e me escuta, começa a me ouvir. Só que ouvir a Deus e entender que eu estava errado não foi uma decisão minha. Não foi um pedido meu. Deus me mostre se eu estiver errado que eu pare tudo. Não foi. Eu achava que estava certo. A gente tem que entender que quando nós fazemos do nosso jeito, a gente acha que a gente está certo. Ninguém que faz do seu jeito acha que está errado. Muito pelo contrário. Fica soberbo, presunçoso, orgulhoso, arrogante, prepotente. E pessoas assim são cheias de si. Então, eu olhando para mim lá no passado, não tinha chance de eu imaginar que eu estava errado. Muito pelo contrário, quando a minha mulher chegava para mim, Vicente, será que isso aqui que tu está fazendo, será que está certo? O que é isso, Karina? Eu que sei. Eu sei o que eu preciso, eu sei onde que eu tenho que ir. Arrogância, orgulho. Até que chega um momento que eu percebo que Deus abre os meus olhos e não tem mais o que eu fazer. Era ou desistir de tudo aquilo que eu estava tentando, jogar a toalha e confiar em Deus, ou não tinha mais para onde eu ir. E nisso eu vejo a misericórdia, vejo a graça de Deus. Quando Jesus se apresenta para Paulo, eu vejo a misericórdia, vejo a graça dele, vejo o amor dele indo atrás e resgatando um homem que ele queria usar, talvez há muito tempo, não sei lá. Eu acredito que o ministério apostolado de Jesus para Paulo já estava nele. Quanto tempo será que Jesus não estava lá? Porque quando Jesus ele encara Paulo, ele diz: Paulo, tu está machucando os teus pés. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Paulo estava dando muro na ponta de faca há muito tempo. Paulo estava sendo cabeça dura há muito tempo. Jesus estava aqui nos ouvidos de Paulo há muito tempo. E Paulo estava lá no ímpeto, na força dele, na decisão dele. Eu imagino que quando Paulo colocava alguma coisa na cabeça dele, ninguém tirava. Ele era o maior cabeça dura. E ele, no meu ponto de vista, é consagrado o apóstolo cabeça dura. Onde Deus mandava, ele ia e... Paulo, não sei... Olha, não te importa com a tua vida? Cara, não me importa com a minha vida. Me importa em agradar aquele que me enviou. Né? Quando ele chega lá em Jerusalém, quando ele é preso, as autoridades chegam para ele: Paulo, a gente quer aliviar tua barra, né? Só tu... Né? Você sabe o que você tem que fazer, Paulo? Dá uma aliviada, maneira um pouco. Aí ele: não, cara, eu quero morrer. Eu quero morrer por Cristo, porque morrer por Cristo é muito melhor do que continuar vivendo uma vida vazia. Se eu não posso morrer pelo meu Salvador, o que me adianta viver a vida? Paulo, ele chegou em um momento da caminhada dele que ele viu aquilo que nós vemos e ele viu o valor real das coisas e ele entendeu que as coisas que o mundo pode oferecer não são nada comparado ao amor por Jesus. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. A minha cabeça, eu vejo que eu ainda carrego muitos valores mundanos. Eu ainda coloco esperança nas coisas que eu posso fazer. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Paulo ficou 14 anos lá em Tarso, de molho,
sendo ensinado, sendo lapidado por Jesus. E eu também preciso ficar de molho. E eu vejo que Deus ele nos coloca de molho. Nem sempre vai nos tirar do mundo, nem sempre ele vai fazer como ele fez com Paulo, tirar ele de todas as coisas e colocar ele em um lugar escondido. Nem sempre Deus vai fazer. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o tipo de pedra que nós somos. Deus sabe as ferramentas que ele precisa usar para lapidar nossa pedra. Deus sabe o quão duro, quão sólido nós somos. E Deus não vai aliviar a nossa barra. Eu confesso para vocês que uma das orações que eu tenho feito é: Deus, derrama da tua água, limpa e derrama vinho para dar alegria. E eu estava orando isso hoje, na hora do louvor, e Deus não me falou. Mas é como se Deus dissesse: ô bonitão, não é de vinho ou de água que tu precisa ser lapidado, cara. Sabe? Você precisa ser lapidado, você precisa ser moldado, né? Como é que eu vou derramar água em ti se tu ainda não está lapidado? As pedras, os potes que os judeus usavam nos rituais, purificação e até para casa, sabe? Você não compra um pote de 100 litros e você ganha um pote de 50 litros. Imagina alguém comprando um pote, um negócio para botar água, achando que tem 100 litros de capacidade, aí chega e derrama só 50. Comprou de 100 e vai ganhar de 50? Vai ficar feliz? Não, comprou de 100, quer receber o de 100. Deus olha para nós e Ele sabe qual é a nossa capacidade de lapidação. E Deus não vai aliviar a nossa barra, infelizmente. A minha vontade era que Deus aliviasse, mas Deus não vai fazer isso. E por que eu digo isso? Que a minha vontade era que Deus aliviasse. Paulo falou para Deus: Deus, dá uma maneirada, tem um espinho aqui na minha carne, está incomodando, está chato, né? Vai, tira esse espinho. E aí Deus disse: não vou tirar, né? Na minha linguagem, Deus quis dizer assim para Paulo: Paulo, se eu tirar esse espinho, tu vai pegar leve demais, cara. Sabe? Se eu tirar esse espinho aqui, tu vai... Não dá. Não dá para eu tirar, porque se eu tirar, cara, talvez você não vai confiar tanto em mim quanto agora. E aí Paulo diz para nós que a força dele vinha do quanto que ele reconhecia as fraquezas dele, o quanto ele sabia que ele precisava de Deus. E sabe quais são os momentos que eu mais clamo a Deus? Vocês acham que são nos momentos de alegria ou de tristeza? Eu não clamo a Deus quando eu estou alegre. Quando eu estou alegre, eu estou feliz, né? Eu agradeço a Deus. Às vezes até esqueço de agradecer a Deus porque eu estou feliz. Quando eu estou feliz, tecnicamente, eu não clamo por socorro a Deus. Agora, quando eu estou quase me afogando, quando as ondas vêm sobre a minha cabeça e elas começam a passar, e eu mal consigo respirar, como eu clamo a Deus. E a Bíblia diz: clame a mim e eu responderei. Estarei bem próximo de ti, virei até ti. Então Deus declara que aquele que clamar, Deus vai responder. Então Deus não alivia as ondas, porque Ele sabe que eu vou clamar e Ele sabe que Ele vai ter que ser fiel com a palavra dEle e Ele vai vir até mim. E quais são os momentos que eu mais aprendo e mais cresço? Não são nos bons momentos. São nos momentos onde parece que as ondas vão me afogar. E levando tudo isso em consideração, basicamente nós temos duas vontades. Uma vontade diz respeito ao nosso modo de fazer as coisas, ao nosso modo de viver a vida, ao nosso modo de tomar as nossas decisões, diz respeito àquilo que nós achamos que é bom, que não é bom. Isso aqui é o nosso modo humano. E existe um outro modo, que é o modo onde Deus sabe o que é melhor para nós, que Deus sabe qual é o caminho melhor para nós. Só que aí tem um problema, porque a nossa humanidade, ou como a Bíblia diz, a nossa carne, ela não quer ser guiada pelo Espírito. Porque quando a nossa carne é guiada pelo Espírito, ela morre. Ela morre.
Porque o nosso espírito não alimenta a nossa carne, não quer alimentar a nossa carne e é inimigo da nossa carne. Porque o nosso espírito quer nos guiar para as coisas excelentes, as coisas de Deus, aos valores de Deus, aos princípios de Deus. E a nossa carne foge dessas coisas, porque ser guiado para as coisas de Deus é dizer não para nós mesmos, é dizer não para a nossa justiça, é dizer não para a nossa própria vontade e para a nossa carne. Isso é matar a nossa carne, é ruim para a nossa carne, é ruim para dentro de nós, para a nossa humanidade. E quando o nosso espírito luta contra a nossa carne morre, a nossa carne precisa admitir que ela não é capaz de fazer as coisas que Deus pode fazer em nós através da vontade dele. Então, dentro de nós, tá claro que tem uma luta? Tem uma luta dentro de nós. A minha carne contra o espírito. E acontece que eu tenho os dois. Eu sou um espírito, eu sou uma centelha de Deus, eu sou uma parte de Deus. Deus assoprou, Deus veio com o sopro dele nas narinas de Adão e colocou uma parte dele dentro de Adão. Então, eu sou o espírito. Por isso que a gente é a imagem e a semelhança de Deus. Nós também temos uma parte de Deus em nós. E aí Deus nos deu a personalidade chamada alma, o nosso nome, quem nós somos, como nós nos movemos, os nossos gostos. E aí a gente está dentro de um vaso de barro chamado corpo. Acontece que o nosso vaso ele está corrompido. A nossa carne está corrompida. Está envenenada há muito tempo. E a nossa carne envenenada e corrompida, a vontade dela já não pende mais para o espírito, porque o espírito é maior do que a carne. E quando Deus criou Adão e Eva, a carne de Adão e Eva pendia para Deus, não estava corrompida, estava tudo certo, não tinha nenhum problema. A carne se submetia à vontade do espírito, então Adão e Eva não tinham problema em obedecer a Deus e não questionavam a Deus e não tinham dúvida nenhuma sobre o que eles tinham que fazer. Era claro. Não havia briga dentro deles, não havia dois pensamentos dentro deles, não havia dois senhores dentro deles, era um único Senhor, um único Criador, um único objetivo na vida deles. Todo mundo sabe que tem uma guerra dentro de nós, acontecendo, desde o nosso nascimento. O Benjamin e a Lavínia, quando eram bebês, quando um deles queria vir comigo ou com a Karina e o outro chegava perto, eles, não, sai daqui. Quando um deles queria o pai e a mãe chegava, não, quero a mãe, quero o papai. O que é isso? Os dois são iguais? Como assim quer mais um do que outro? Valoriza mais um do que outro? Naquele momento, sim. Naquele momento valoriza mais um do que outro. Ou quando a gente vai pegar uma coisa que é deles e eles não querem dar, egoísmo. Egoísmo, bebê egoísta. Sabe? Já nasce junto com a gente egoísmo, orgulho, soberba, ganância, prepotência, arrogância, mentira, inveja, sabe? É meu. É meu, tudo meu, não é teu, é meu. Cara, o que é isso? Inveja? Quem que ensinou isso? Quem que ensinou? Nós não ensinamos. E a gente tenta, não, que você tem que compartilhar, você tem que dar, é legal brincar junto com o amiguinho, que história é essa? Sabe? Quem que ensinou para eles isso? Ninguém ensinou. Tá junto, veio desde o nascimento, tá registrado no corpo deles, na carne deles, passou de nós para eles e assim vai continuar. Então, dentro de nós tem uma luta, mais especificamente dentro das nossas mentes. Inclusive, agora mesmo tem uma guerra sendo travada, né? Eu tô vendo aqui que vocês têm uma guerra na cabeça de vocês. E é bem provável que só nesse momento vários pensamentos passaram. O que eu vou fazer amanhã, e como é que vai ser, e essa semana, e as minhas contas, e boleto, e escola, filhos, e como é que vai ser, o que eu vou ter que fazer, o que vai acontecer. Sabe, pensamentos divergentes. Por um lado, a gente tem pensamentos onde, não, peraí, calma, tem que ter confiança, vou confiar em Deus. Ao mesmo tempo, mas e o que eu vou fazer? Sabe, pensamentos de dúvida, pensamentos de incerteza. A gente tem dois tipos de pensamento que rondam a nossa mente todo o momento. Não importa quanto que a gente lê a Bíblia, não importa quanto que nós oramos, não importa o quão santo a gente é.
Guerra. Guerra. O nome disso é guerra. Guerra dentro de nós. E tem uma batalha, e essa batalha é do bem contra o mal, e do mal contra o bem. Mais especificamente, uma batalha da verdade contra a mentira. O espírito contra a carne. Essa é a batalha que tem dentro de nós. O que eu vou acreditar? O que eu vou pensar? Qual o pensamento que eu vou dar vazão? Vou dar vazão para um mau pensamento ou vou dar vazão para um bom pensamento? Depende, se eu tiver razão. Se eu tiver razão, o bicho vai pegar comigo aqui. Não vou perdoar, não quero saber. Já era. Tu fez isso, tu fez aquilo, tu foi para não sei o quê, e aí depois, sabe, vocês entendem a guerra que tem dentro de nós? Não vou dar conta, não vou conseguir. Não, sabe? Isso é uma guerra. E a Bíblia ensina que essa luta, ela ocorre em 3 níveis, nas emoções, 2 níveis, perdão, nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. A gente sabe que aquilo que a gente faz, as nossas atitudes e aquilo que acontece gera sentimentos em nós. Os sentimentos... Obrigado. Mulher valorosa, né? Os sentimentos gerados em nós. Eles podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins, dependendo do que aconteceu. E esses sentimentos vão gerar em nós pensamentos. Então, se eu tive um sentimento ruim, qual o pensamento que vai ser formado em mim? Podem tentar falar. Se houve um sentimento ruim dentro de mim, qual pensamento vai ser gerado desse sentimento? Negativo. Ruim. Basicamente vai ser gerado um pensamento negativo. E esse pensamento negativo, ele vai influenciar nas minhas decisões e na minha fé. Assim como um bom pensamento vai influenciar nas minhas decisões e na minha fé. Então, basicamente, acontece alguma coisa e acaba onde? Na minha decisão, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu posicionamento e na minha fé. Então, o lado que ganhar a guerra, se vai ganhar a minha carne ou se vai ganhar o meu espírito, quem ganhar, sabe o que está ganhando? Ganha o direito sobre as minhas decisões e as minhas atitudes. Vocês entendem agora a batalha que tem dentro de nós? Do mal contra o bem, da carne contra o espírito? Quem ganha vai ter o direito de escolher quais serão as decisões e as atitudes a serem tomadas. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Já que vocês abriram, já vou compartilhar aqui. Vocês são rápidos, hein? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pai, eu peço a tua ajuda e eu peço que o Senhor nos guie, nos dê a direção, nos instrua, nos mostre quais são as áreas que a gente precisa deixar o Senhor agir, quais são os lugares do nosso coração que nós precisamos abrir para o Senhor. E eu oro ao Senhor, Pai, nos ajuda a dar todo o controle da nossa vida ao Senhor, porque essa batalha, essa luta, ela é ganha a partir do momento que nós decidimos confiar no Senhor, Pai. A partir do momento que nós decidimos nos submeter ao Senhor, nós acreditamos que essa batalha ela é ganha, Pai. E o Senhor é quem nos dá toda a capacidade de orar, de vigiar, de nos manter firmes. Então, Pai, que essa palavra venha nos ensinar, venha nos dar direção, venha encher o nosso coração do Senhor e que a gente tenha paz, sabedoria, entendimento, para que tudo aquilo que a gente fazer, que a gente faça segundo a tua vontade, a vontade do Espírito, em nome de Jesus. Amém.
talvez um dos melhores exemplos de como a batalha na nossa mente funciona, a gente lê lá em Lucas, onde ele fala sobre Jesus, onde ele é batizado no Rio do Jordão, onde ele é cheio do Espírito Santo, e após ser cheio do Espírito Santo, ele vai até o deserto. E Lucas nos conta, no capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Olha só. Paulo fala sobre a mentalidade da carne e do espírito. Que quando a gente tem uma mentalidade carnal, a gente está indo em direção oposta àquilo que Deus quer para nós, em destruição. E quando a gente tem a mentalidade do Espírito, a gente está indo em direção à vida, à vontade dele. E aí Jesus ele vem, começa o ministério dele, e a primeira atividade, a primeira missão de Jesus é ser tentado pelo diabo. A Bíblia nos mostra 3 tentações, só que diz que ele foi tentado em muitas outras coisas, não foi só aquelas 3. Quantas vezes, e essas 3 tentações que a Bíblia nos mostra, o diabo se manifestou a ele e era como se ele fosse alguém físico ali. E as outras tentações de Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados, ele padeceu em tudo aquilo que nós padecemos. E as maiores tentações que acontecem na minha vida, ou melhor, eu não vou chamar só de tentação, tá? Mas eu vou chamar de batalha. As maiores batalhas acontecem na minha cabeça, não acontecem fora de mim. E os momentos que isso tem recorrência é de manhã cedo, logo quando eu levanto. Então, é muito comum eu levantar e pensamentos começarem a vir, que eu sei que não são simplesmente pensamentos, não são simplesmente criações do meu cérebro que me fizeram pensar, não são simplesmente derivações dos meus sentimentos, não, são dardos inflamados do inferno, jogando coisas na minha cabeça para tentar me fazer desviar a minha atenção daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer fazer na minha vida naquele dia, porque o diabo sabe que se a minha mente estiver longe de Deus, desconectada de Deus, cara, eu não vou saber o que Deus tem para mim. Eu não vou ouvir a voz de Deus. E eu não ouvindo a voz de Deus é um terreno fértil para que Ele venha e Ele me guie pelo caminho que Ele acha que eu devo andar. Lembre-se, o diabo imita Deus em tudo. Ele tenta ser igual a Deus desde a queda dele. Então, se Deus me guia através de uma voz, de uma palavra, é assim que ele vai fazer comigo. Então ele começa logo cedo, jogando dúvidas sobre quem eu sou, sobre o que eu carrego, sobre o que eu tenho que fazer. Ele joga dúvida sobre as pessoas que estão ao meu redor. Será que é aquela pessoa? Será que é aquela situação? Será que esse dia? Não sei não, hein? Será mesmo? Só que, infelizmente, na minha cabeça não tem uma tela que dá o nome da origem dos pensamentos. Por exemplo, esse pensamento que está vindo é do inferno. Esse pensamento que está vindo é de Deus. Cara, como eu gostaria, sabe, de ter um identificador de pensamento, mas não tem. Então eu não sei quando que é de Deus ou quando não é. Entendeu? Vem, flui. Eu não consigo ver o nome do que está fluindo. E aí tem um problema. Como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Como é que eu vou identificar o que é de Deus e o que não é de Deus? Jesus no deserto, a Bíblia fala que ele foi tentado com muitas outras coisas, né? Então, quantos pensamentos não passaram pela cabeça dele? Chegou uma hora no final onde que o diabo ele tentou dar as cartadas mais poderosas dele. Mas será que no começo ele não falou assim, filho de Deus, hein? Tendo que passar pelo deserto. Cara, se você realmente é o filho de Deus, Deus não te ama. Como é que um pai que tem todas as coisas manda o filho para o meio do deserto depois de ter batizado e de ter aberto os céus? Olha só, cara, Deus abriu os céus para ti e agora tu está no deserto, hein? Não pode ser que seja de Deus. Não foi Deus que mandou aquela pomba, não pode ser.
Não, pode ser. Eu fico imaginando o diabo, tá? Eu fico imaginando ele assim, ó, cara, o que adianta? Não, mas esse teu pai não bate muito bem. Primeiro ele abre os céus, vem uma voz mansa, esse é o meu filho. Agora está aqui no deserto, cadê teu pai? Cadê a pomba? Cadê o rio? Cadê os teus seguidores? Onde é que eles estão? Não, tem alguma coisa errada, né? Será mesmo? E aí imagina Jesus 40 dias no deserto, se eu toda a manhã ouço um monte de ladainha no meu ouvido. Imagina o diabo com Jesus, quanta coisa que ele não falou. Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui, senão eu não vou conseguir seguir. Tem 5 coisas que eu quero falar aqui. Não sei se eu vou conseguir falar sobre essas 5 coisas, mas são 5 pontos de condições que Deus nos dá para a gente poder vencer toda batalha que acontece na nossa mente. Em primeiro lugar, existe uma batalha na minha mente. Em primeiro lugar, existe uma guerra na minha mente. Existe uma guerra. Então, cara, eu preciso acordar de manhã com a clareza de que existe uma guerra na minha mente. Não importa se eu estava dormindo, eu vou acordar, vai ter guerra na minha mente, sabe? E para isso eu não posso simplesmente sentar, descansar e relaxar. Eu tenho que saber que isso vai acontecer. Então, Paulo diz lá em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra é invisível, nós não vemos. Nós não vemos, nós não fazemos a mínima ideia do que está acontecendo ao nosso redor. E as armas que o inferno usa, não é espada, vou enfincar uma espada no Vicente hoje de manhã. Não, não é essa aí, não é. As armas que eles usam são pensamentos negativos, isso talvez é o principal, dúvidas e tentações. Cara, essas 3 coisas as 3 coisas que mais vêm na minha cabeça. Dúvidas, incertezas e tentações sobre coisas que o inferno acha que eu deveria ter e que talvez eu teria condições e seria bom para mim ter. Então a nossa luta não é contra pessoas, sabe? Contra alguém que me fecha no trânsito, contra alguém que fala mal de mim, contra alguém que me critica, contra alguém que me injuria. Não é. Essas pessoas, essas situações são situações que foram se levantando, foram lutas que foram vindo contra mim. E eu tenho que ter a clareza que a minha luta não é contra alguém que mentiu, alguém que roubou, alguém que defraudou, não, mas é contra quem causou isso. Essa é a minha luta e eu tenho que ter clareza disso. Senão, eu vou começar a me sentir injustiçado pelas pessoas. O Johnny veio aqui, não me deu nem oi hoje. O que ele está pensando da vida? Né? Eu vou ser levado a pensar, a imaginar coisas. E não é isso. E aí, em segundo lugar, a gente precisa renovar nossa mente constantemente. Paulo fala, transformai a vossa mente. Primeiro ele diz, não vos amoldeis. Depois ele diz, transformem a vossa mente pela renovação do vosso entendimento. Onde que é a mente e o entendimento? Na minha cabeça. Onde que é a batalha? Na minha cabeça. Então, onde que tem que ser renovado? Na minha cabeça. Se eu não renovar, e para mim renovo é uma quantidade, todos os dias, é eu repondo as munições para que a guerra aconteça, para que eu tenha condições de vencer a guerra, para que eu tenha armas para combater os maus pensamentos, dúvidas, incertezas e qualquer outra coisa que vem sobre a minha cabeça. Então isso significa que quando um pensamento mau vem, um pensamento do inferno se instala na minha cabeça, o que eu tenho que fazer? Combater aquele mau pensamento. Tá, peraí, mas como assim? Isso aqui é de Deus ou não é de Deus? É verdade ou não é verdade? Tem lógica ou não tem lógica? Sabe? Questione, não aceite todo o pensamento que se apresente. A nossa tendência é aceitar os pensamentos. É aceitar tudo aquilo que vem. E quando nós aceitamos, nós entramos na lógica daquele pensamento. É como se a gente cedesse. E quando a gente cede, a gente entrega a razão. Então nós não temos mais a razão. E se eu não tenho mais a razão, eu estou errado. Se eu estou errado, eu tenho que aceitar o que a outra pessoa está falando para mim.
Então eu vou ser orientado por aquele mau pensamento que não é nem de Deus, que não é nem verdade. Vocês viram como é louco isso? Como nós não podemos aceitar, como nós temos que combater. Terceiro ponto, os nossos pensamentos e aquilo que Jesus fez por nós, ele torna a nossa mente cativa a ele mesmo. Paulo fala, porque as nossas armas da nossa milícia, lembre-se, nossa guerra não são contra carne e sangue, homens, mas são contra o reino espiritual. Então, já que a nossa guerra ela não é física, mas ela é espiritual, as nossas armas devem ser espirituais também. E aí ele diz, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas é a implementação dos maus pensamentos, das dúvidas, das incertezas que o diabo joga na nossa cabeça em forma de pensamentos, sussurros, falas, ideias. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, Paulo ele fala aqui que o objetivo da batalha do inferno na nossa mente é para derrubar por terra o conhecimento de Deus que a gente tem se alimentado. Lembra de Jesus? Das 4 sementes? Primeira semente caiu e veio lá a ave e comeu. Ou seja, ouviu, a pessoa que ouviu e não fez nada. Apenas ouviu. Aí vem o diabo e rouba a fé daquela pessoa. E aí vem a segunda semente, cai sobre a rocha, e cai em pedras, então a raiz não tem raiz, ela é muito curta, não tem como se alimentar e logo morre também. E aí a terceira semente cai no meio dos espinhos, os espinhos crescem junto com ela e aí sufoca ela. Até que a quarta semente cai na boa terra. Essa é a terra onde a semente não vai ser roubada e onde vai frutificar. Só que a boa terra ela é cultivada, ela é arada, ela é plantada, ela é cuidada, ela é regada. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos arrancar as ervas daninhas, nós precisamos regar, nós precisamos ser vigilantes. A terra boa é uma terra cuidada, não é uma terra, qualquer terra que a gente acha por aí. Então se a gente quer vencer essa guerra, a gente vai ter que perseverar, a gente vai ter que dedicar tempo, esforço, para que a palavra de Deus permaneça em nós e não seja roubada. Quarto, a armadura de Deus. Cara, Efésios 6. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada. E nisso eu trago que os nossos maiores companheiros nessa batalha, eu não consigo deixar de pensar no capacete. Porque o inimigo joga dardos inflamáveis. Tá? E onde que ele joga os dardos inflamáveis? Na nossa mente. Então o capacete, cara, o capacete tem que estar muito bem arrumado. Assim como o escudo da fé, porque os dardos do inimigo, eles geram em nós, na realidade, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então como que ele lança os pensamentos na nossa cabeça? Em forma do quê? Mentira. Ele mente para nós o tempo todo. O dia não vai ser bom mesmo, não vai dar certo, tu não vai dar conta, tu não vai conseguir, aquela pessoa não vale nada, aquela outra situação, sabe? Ele sempre vem com afirmação. E a afirmação, ela dá margem para dúvida. Não é ele que duvida, ele não consegue duvidar por mim, né? Eu vou chegar no Vicenço e eu vou duvidar por ele. Não, ele não consegue fazer isso. Quem que duvida? Sou eu. Como que ele duvida? Como que eu duvido? Com mentiras. Ele me engana, eu sou enganado por ele e o engano gera dúvida e a dúvida faz com que eu não confie em Deus, porque eu estou em dúvida. Por que Pedro afundou lá no mar? Não foi o vento que fez ele afundar. O Evangelho diz que ele deixou de olhar para Jesus, ele reparou no vento, ou seja, ele ouviu mais o vento, ele ouviu mais o mau pensamento do vento do que a voz e do que a visão de Jesus. E esse vento, esse sussurro, gerou o que para ele? Tem vento, né? Meu Deus do céu, o vento
fez ele olhar para as ondas. Olha, tem onda, né? E aí isso gerou o que nele? Dúvida. Porque os olhos não estavam mais em Jesus. E quando os nossos olhos não estão em Jesus, a gente vai perceber os perigos que estão ao nosso redor, que na realidade não são perigo nenhum, porque se Jesus estava ali, ele não ia morrer. Ele não iria se afogar. Jesus não ia deixar ele se afogar. Então, se Jesus não ia deixar ele se afogar, não tinha perigo nenhum. Onde que o perigo estava? Na cabeça de Pedro. Porque a dúvida tomou conta do seu coração. Coração fala de sentimentos. Então, vocês percebem que olhar para o cenário e não para Jesus faz com que a gente tenha sentimentos que não são bons. E, cara, o inferno vai detonar a gente se a gente tirar os olhos de Jesus e olhar. A gente vai dar vazão, a gente vai olhar, a gente vai reparar. E isso vai gerar um sentimento ruim, né, de incerteza, de um questionamento. Será que está tudo bem comigo mesmo? Será que é isso mesmo? Isso vai gerar dúvida em nós. E quando a dúvida vem, rapaz, a gente está na mão. Infelizmente, a nossa mente está na mão do inferno. E a nossa mente na mão do inferno diz, não, pode deixar que eu cuido de você. Eu sei o que você precisa. Quinto lugar, pensamentos que geram paz. Outra estratégia que Deus nos dá para vencer a guerra na nossa mente está lá em Filipenses 4:8. Tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou se há algo de excelente nisto, pense nessas coisas. Pensem nessas coisas. E Paulo, ele nos dá uma orientação direta. Pense nessas coisas. Em outras palavras, não pense de vez em quando, pensem ativamente. Olhem para o bom lado. Olhem para as coisas boas que têm acontecido com vocês. Gastem tempo pensando nessas coisas. Se ele diz para nós gastamos tempo com as coisas boas, significa que nós podemos gastar tempo com coisas que não são boas também. E se nós gastarmos tempo com as coisas boas, isso vai gerar um sentimento bom em nós. Isso vai gerar fé em nós. Vai gerar crença em nós. Vai gerar prazer em nós. Vai gerar mais fome e sede pelas coisas de Deus. E isso vai nos levar cada vez mais próximos para Deus. Então, vencer as batalhas da nossa mente, eu concluo apontando que é uma decisão nossa. Entendeu? É uma decisão minha. Ai, ora por mim porque eu não estou conseguindo. Pera aí, eu não consigo fazer você vencer. Eu posso orar, pedir para que Deus te dê instrução, para que Deus te mostre, para que Deus te fortaleça, mas quem vai ter que acordar de manhã e lidar com isso é você. Né? Deus chega lá para Josué está lá, ai, não sei se vou conseguir, Moisés morreu e agora, o que eu faço? Né? E aí Deus, Josué, vamos cara, vamos, né? Eu já mostrei pro povo que eu tô contigo, eu já te chamei, né? Cara, tá tudo certo comigo aqui, tá tudo ok, né? A tua ficha comigo tá aprovada. Agora, vamos lá, cara, né? Levanta, marcha, eu tô com você. Tenha coragem, tenha força, não para no meio do caminho não, acredita em mim. Josué vai lá e confia em Deus. Sabe, o processo de confiar em Deus é meu. E Deus não vai fazer isso por nós. Deus não vai fazer isso por nós. É uma decisão minha. É uma decisão que eu tenho que tomar toda manhã. Toda manhã eu preciso tomar essa decisão. Vocês acham que o inferno vai olhar para nós? Nossa, querido, tá cansado hoje, né? Vou dar uma... Nossa, meu Deus do céu. Dormiu mal, coitadinho. Vou dar uma colher de chá para ele. Vai arrebentar com a gente. Ele vai arrebentar com nós. Nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele vai arrebentar com nós. Se nós tivermos de bobeira um dia, vir na nossa vida, e nós não estivermos atentos, ele vai arrebentar com nós. Mas isso tudo pode ser evitado.
Se nós seguimos o conselho do nosso bom Senhor e bom pastor, orem e vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem e vigiem, perseverem. E ele falou para os discípulos, ou melhor, Atos nos conta, que até que o Espírito Santo não desceu sobre eles, o que eles estavam fazendo? Perseverando em oração. Jesus disse que era para eles esperarem. Eles tinham que esperar. Foi que Jesus, eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Como que eles estavam seguindo? Perseverando. Jesus nos dá uma orientação, Jesus nos dá uma direção, e como que Jesus quer que a gente siga a direção dele? Perseverança. Acreditando que ele vai fazer, acreditando que ele vai derramar, acreditando que ele vai vir, acreditando que ele vai cumprir, acreditando que ele é fiel, acreditando que ele é presente, acreditando que ele derrama a paz dele sobre mim. Vocês entendem? E é uma guerra nas nossas mentes para que a gente ceda o tempo todo, e o principal objetivo é nos afastar do nosso Deus. Esse é o principal objetivo, porque o inferno sabe que se a gente estiver afastado do nosso Deus, acabou para nós. Se a gente morrer, acabou. A gente vai para o inferno. E é isso que o diabo quer. Ele não quer que a gente esteja junto com Deus. Porque na cabeça do diabo, se nós não formos salvos, Deus vai perder. Deus não vai perder nada. Não vai fazer diferença nenhuma para Deus, mas para nós vai. E Deus quer a nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Deus deu Jesus para nós, para que a gente não pereça, mas para que a gente seja salvo. Então eu decido lutar essa guerra. Eu decido me posicionar, mesmo quando os dias são maus, porque é uma guerra muito maior do que eu posso imaginar. Não é sobre a minha vida, não é só sobre o meu bem-estar, é muito mais do que isso. E Deus nos chama para vencer. E Ele disse que se nós estivermos debaixo das mãos dele, nós somos considerados vencedores. Ou seja, se nós estamos com Ele, nós já vencemos. E não há mal algum que nós precisamos temer. E aí João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o que as pessoas mais têm no mundo? Medo da incerteza, de não dar certo, medo de ser rejeitado, medo de quebrar, medo de não sei o quê. Cara, medos, e tem uma lista de medos. Quais são os medos que as pessoas mais têm? E Deus diz que a gente não precisa andar em medo. Nós podemos andar em confiança. Eu decido andar em confiança com Deus. Eu decido estar em confiança com Deus. Mesmo sabendo que amanhã de manhã, segunda-feira, eu vou acordar e eu sei que vai ter batalha na minha cabeça. Vai ter guerra, mas tudo bem. Eu sei que Deus está junto comigo. E eu sei que Deus luta as minhas guerras. Deus luta as minhas guerras. E eu também sei que toda a guerra que tem na minha mente, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo uma luta, mesmo algo ruim, Deus consegue e tem o poder de fazer aquilo ser algo bom para mim. Deus tem um filtro da santidade, da santificação. Deus tem um filtro das coisas ruins. Deus ele tem o poder de mudar o mal em bênção. Então não importa qual é a luta, Deus vai me fazer crescer. E esse é o caminho que Deus usa para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Lutas. Por isso que Deus não impede nós de lutarmos as nossas lutas. Amém? Então, meu querido irmão, lute as suas lutas. Persevere. Oração, jejum, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Essas 4 coisas são as bases que nós mais precisamos. Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão com os irmãos. Essas são. Não se deixe enganar. É porque você precisa ler esse livro. Não, você não precisa. É porque você precisa ouvir essa pessoa. Não, você não precisa. Não, porque tem que fazer aquele curso. Não, porque se você... Não. Todas as outras coisas podem ser boas, mas não essenciais.
não essenciais. Imagina Paulo lá em Tarso. Paulo não fez nenhum curso lá em Tarso. O curso de desenvolvimento pessoal, como ser apóstolo segundo... Não. Joelho no chão, clamor, ao máximo volume, palavra de Deus, jejum, presença de Deus, comunhão com os irmãos. Foi isso que ele fez. E essas coisas têm o mesmo poder. E não há nada nesse mundo que seja maior do que isso em nossas vidas. Amém? Último lugar, a decisão é nossa. A decisão é nossa.